Oi, gente, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal do YouTube da Federação de Conventions Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro. E meu convidado de hoje, ele é empresário, ele é gestor, levanta empresas que estão indo por água abaixo, dá aquele up e é presidente do Conventions Visitors Bureau de Campos de Goytacazes. Ele é Luiz Eduardo Positivo. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo ao YouTube da Federação. Obrigado, Tatiana. Obrigado. É, Poxa, a gente tem aí um bate-papo bom hoje, né? Você sempre com essa habilidade que você tem, né, de puxar o que o interlocutor tem para falar. Eu E sei que aí você tem fica um, bastante coisa. pois é, e aí, né, fica um bate-papo gostoso. Mas nós estávamos conversando antes de começar, né? A gente estava falando sobre o Brasil, né? Sobre as riquezas, né, do país, que hoje, Uhum. né, está todo mundo, né, os grandes países, as grandes potências interessadas em investir no Brasil e, na verdade, tomar conta do país, né? Sim. E Campos, Campos é um mini Brasil, vamos dizer assim. Tem as Vamos mesmas começar caras. falando por Campos, né? Campos do É, Goytacazes, um pouco a parte histórica e o que a gente pode conhecer em Campos. sim, então, né, que eu estava te falando, o Brasil, na verdade, ele ia ser descoberto por Campos. Mas quando Olha. o Pedro Álvares Cabral foi aportar aqui em Farol de São Tomé, ele não conseguiu aportar por conta do mar ser revolto, né? E não ter nenhum sistema de atracação. Porque aqui na nossa região, né, não é à toa que o Porto do Açu foi implementado aqui, porque aqui o calado daqui ele é muito alto, é o maior calado do litoral brasileiro é aqui em Campos, é aqui em São João da Barra e Campos dos Goytacazes. Olha que interessante. E aí o que acontece? Aí ele seguiu avante, falou assim, bom, vamos embora, vamos seguir avante. Aí foi parar na Bahia. E o nome Porto Seguro foi exatamente porque ele encontrou um lugar seguro para atracar, Porque entendeu? Campos estava o mar revolto. Olha que interessante, eu não É sabia dessa que, história. pois é, o mar de Farol é um mar perigoso até para você tomar banho, porque é aquele tipo de mar que dá aquela soca no, Uhum. sabe aquele mar que você entra e você logo afunda? Então, Sei. e as ondas elas dão aquela soca no sujeito. Então é perigoso para criança, por exemplo. Para adulto já é perigoso, que dirá para criança. Então, com isso, mas Dom Pedro ele ficou admirado com Campos por conta das belezas naturais de Campos, por conta da época de ser uma planície, né? Ter uma bacia hidrográfica gigantesca. E depois depois Dom João também veio muitas vezes aqui, e aí começou, né, os beneditinos e os jesuítas vieram para cá para colonizar a região. É Campos dos Goytacazes por conta dos índios Goytacazes. E os Sim. índios e Campos, para você ter uma ideia, Campos abrangia até Macaé, Campos ia até Macaé, né? Depois que foi dividindo, Macaé, Carapebus, Quissamã, Ou seja, tinha uma é parte bem grande territorial. bem grande territorial. São João da Barra, São Francisco Tabapuano, isso tudo pertencia a Campos. São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva. Então, era uma região enorme, né? E aí os jesuítas e os beneditinos foram, né, tomando conta das terras, é, praticamente dizimaram os índios goitacazes, que eles eram. Os índios goitacazes eles tinham as características de serem bons nadadores e guerreiros, sabe? Ah, Eles serem muito defensores
das terras. E naquela época, a forma que eles encontraram para acabar com os índios foi exatamente fazendo troca de roupas, né? Dando roupas para os índios, e essas roupas elas iam com doença. Aí o índio pegava doença E falecia. e falecia. Então, assim, e aí com isso, né? Foram surgindo os canaviais, foram surgindo os engenhos de açúcar, que chegou a ter aqui 267 engenhos. Depois tivemos 27 usinas. Uhum. Dessas 27 usinas, hoje nós só temos uma e provavelmente será recuperada uma outra ano que vem, né? Está previsto E tá para isso. visitação essa usina ou não? Não, essas usinas todas, elas se acabaram, né? Elas Uhum. foram, só tem a chaminé praticamente. Então, é, e na verdade essas usinas deixaram de existir por falta de gestão. E Entendi. a única usina que hoje funciona, que é a Coagro, que na verdade a Coagro é uma cooperativa de produtores rurais que arrendou uma usina falida. Uhum. E para ficar fácil de você entender, né? A, na verdade, a usina, o que que é? A usina é um liquidificador. Você Sim. bota a cana dentro do liquidificador e esse liquidificador é, ele vai produzir ou açúcar ou álcool, Uau. entendeu? Entendi. E então, o que que acontece? Os produtores rurais, o que que eles fizeram? São em torno de 10 a 12 mil produtores rurais. Pô, vamos arrendar uma usina. Já que não tem Uhum. usina, tem a plantação aqui, vamos arrendar a usina. Arrendaram uma usina. Eu implantei a gestão nessa usina, né? E foi um sucesso, porque aproveitamos e implantamos gestão moderna nessa usina. Maravilhoso. Então, do campo até o produtor rural, até o cliente final, é tudo informatizado, é tudo transparente, sabe? O produtor rural ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo, né? Ele chega com a cana dele aqui na usina, ele sabe o quanto que deu de cana, né? Quanto foi pesado, tudo certinho, qual a qualidade da cana dele, o índice de sacarose, quanto gerou de açúcar, quanto gerou de álcool, quando que ele vai receber, né? Então, Agora, isso não tinha Eduardo, já antes. te cortando um pouco, você é especialista em gestão, está à frente do Convention de Campos. Queria que você falasse um pouquinho, né, do Convention. Olha, é, 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 contando essa história assim para você, e o que que acontece? Em função dessa cultura, né, sucroalcooleira, que, que careceu de gestão, gerou uma população também arcaica, né? Uma população. Porque o sistema de usina é um sistema escravagista, de uma maneira geral, né? Onde nascem os grandes coronéis do açúcar, os coronéis do engenho, que eles chamam. Então, essa galera que fica abaixo, né, que eram os cortadores de cana e suas famílias e tudo mais, são pessoas de muito pouca instrução, né, que tem que aceitar o que o coronel determina. Então, surgiu essa sociedade mais ou menos dessa maneira. Mas nasceu o comércio, né? Campos não tem indústria, porque sempre foi indústria sucroalcooleira, e essa indústria sucroalcooleira não deixou grandes indústrias virem para cá. Uma delas, a própria Petrobras, né? Que acabou indo para Macaé. Uhum. Mas vou chegar no convênio. E aí, o que que acontece?
O convention aqui, com isso, né, com toda essa história que eu estou te contando, né, muitos Essa introdução patrimônios. maravilhosa, histórica, porque realmente contextualiza muita coisa, né? Para as pessoas entenderem um pouco do Sim, que é a cidade de Campos. exatamente. E quando você vai gerir uma empresa, né, principalmente quando você vai recuperar uma empresa, eu que sempre trabalhei na área de sistemas, né, de sistema de informação, né, de informática, você precisa entender a cultura daquela empresa, principalmente a cultura do dono. E por que que ela está naquela situação, né? E normalmente é em função de o dono estar totalmente equivocado como gerir a empresa. Não sabe usar o dinheiro, tira dinheiro demais, endivida a empresa. É uma questão cultural, né? O americano, por exemplo, ele normalmente ele tem a empresa sadia e ele pode estar numa situação difícil, mas a empresa dele está sadia. O brasileiro ele está sadio e tem a empresa dele em dificuldade. São culturas diferentes, né? Então, Campos foi criado nesse ambiente coronelista, né? Depois veio o Garotinho com essa política populista dele e muito centrado nele, né? Uhum. Que também não deixou a cidade crescer. Ele não, ele não desenvolveu nada aqui que fizesse com que a cidade crescesse. Ah, o que precisa para a cidade crescer? É você gerar emprego, né? Você gerar um empreendedorismo para que hajam empresários e esses Sim. empresários tragam empreendimentos e os empreendimentos gerem trabalho e renda. Uhum. Uma coisa simples. E ele também, durante muito tempo, né, durante os 30 anos, ele ainda comanda a cidade, porque é o filho dele que é prefeito, né? Mas o filho tem uma outra cabeça, por ser jovem e tudo mais, mas traz também a cultura do pai. Então, o convention daqui, ele tem uma característica peculiar, e fazendo um levantamento, conversando com o CDL, conversando com a associação comercial, conversando com outras associações aqui, eu pude ver a dificuldade que eles têm de manter suas associações, né? Uhum. Então, você estabelece aqui uma mensalidade de associação comercial, por exemplo, tem mensalidade lá de R$ 50 que tem associados inadimplentes lá para você receber dos caras, é muito difícil. Então, eu criei uma maneira aqui diferente de, ao invés de ter associados, nós vamos ter parceiros em função de eventos, né? Então, você faz um evento e você chama os parceiros. Aí você traz o hotel, você traz o restaurante, você traz o Uber, você traz a farmácia, você traz o dono da cervejaria, e aí vai. E aí, poxa, a partir do momento que você faz um evento, essas pessoas que se tornaram parceiras, elas usufruem disso daí financeiramente, né? E Sim. institucionalmente, e o nome deles passa a ter, a partir daquele evento, eles passam a ter mais clientes, as pessoas passam a conhecer o seu produto, né? O seu serviço. Fica mais fácil da gente seguir avante, entende? Do Com que certeza. a gente ter associados, que o cara fica pagando aquela mensalidade e você fica. Agora, Luiz, Fala. para os próximos passos, né? Você está falando de eventos, que é uma das funções dos conventions, né? Para levar ainda mais pessoas para a cidade, para a localidade. Quais são as futuras ações de vocês, futuros eventos? Olha, nós já prospectamos
vários eventos para cá, né? Eventos prontos, né? Já contactamos várias agências de eventos, produtores de eventos, e agora a gente precisa encaixar esses eventos para o calendário do ano que vem. Então, a gente tem eventos esportivos, né, de corridas, tem eventos de negócios que a gente quer fazer, congressos, seminários, fóruns específicos aqui para a região, porque Campos apresenta uma potencialidade em todos os segmentos turísticos. Turismo religioso, turismo de aventura, turismo ecológico, turismo de negócios, sabe? Nós temos turismo de shows, né? A gente tem aqui como fazer festival de música, porque aqui é um celeiro de grandes músicos e tem espaço para isso. A gente tem bons teatros, bons espaços, bons auditórios, anfiteatros, né? Que não são utilizados, poxa, que são subutilizados e, consequentemente, a manutenção desses lugares ficam prejudicados porque não tem uso, só fica gastando, e chega uma hora que a pessoa não gasta mais e vai deteriorando, né? Sim, tem que ter a Então, manutenção também, né? É importante. sim, você pega o ENF, por exemplo, né? O ENF tem um anfiteatro fantástico e 4 anfiteatros menores embaixo desse anfiteatro, fantásticos também, né? Onde nós já fizemos um fórum regional ali de turismo, que foi muito bacana. Mas está lá, está entregue às moscas porque não tem manutenção, não se faz eventos, quase não se faz eventos lá. E aí, quando você vai fazer um evento nesses anfiteatros menores, o ar-condicionado não está funcionando, e o som não está funcionando, aí você tem que trazer de fora. Entendeu? Essas dificuldades Tem assim normais. um pouco mais complexo para se fazer alguma Sim. coisa. Agora, Eduardo, para finalizar, eu queria que você deixasse a mensagem para quem está nos assistindo, enfim, para outros conventions, fica à vontade. Olha, a mensagem que eu deixo, né, é uma mensagem de otimismo, de positividade, em função do turismo ser o segmento que pode mudar o cenário brasileiro sob todos os aspectos, porque é um segmento que emprega a pessoa na raiz, que a pessoa não precisa sair do seu lugar, do seu local para auferir renda, né? Ele pode ir lá, sendo um destino turístico, ele pode fazer dali um local de ganho, né? Pode fazer o barzinho dele, o restaurante dele, pode ser uma salgadeira, pode ser uma fábrica de pães, uma fábrica de bolos, enfim, pode ser, principalmente na nossa região, Artesanato, empreendedorismo, fazer artesanato, eventos, né? Comunicação do destino, enfim, engloba vários setores. vários setores. Então, e eu acho que é, é uma maneira até de tirar as pessoas do tráfico, porque muita gente se emprega no tráfico porque não tem outra alternativa de renda, né? Com E o certeza. turismo pode tirar essas pessoas do tráfico. Então, eu vejo com muita positividade, né, os próximos anos, torcendo para que o Brasil tenha uma definição aí voltada para o empreendedorismo, né, para absorver grandes empresários do mundo inteiro que estão de olho no Brasil. Eu tenho viajado muito para São Paulo, para os grandes centros, e convivido com grandes investidores, né, do mundo inteiro. E todos eles só estão esperando uma melhor definição da política brasileira para poder investir no Brasil. E nós aqui temos que estar capacitados para poder abraçar essas pessoas e não explorar essas pessoas, entendeu? Abraçar
para que elas possam investir, serem bem-sucedidas e seguir a vida. Gerar E emprego, né? Gerar gerar emprego. visibilidade, gerar alegria, porque o turismo traz essa alegria, né? Não Cultural, tem... né? Financeira. É isso, para você ter uma ideia, olha, Dignidade. eu abracei um empresário de fora que eu trouxe de Uberlândia para cá, a Realiza Construtora. Nós juntos fizemos 2.100 casas aqui, né? Casas populares, no programa Minha Casa Minha Vida. Olha, Ela se estabeleceu aqui, sabe? Ela cresceu aqui. Uma empresa, 30 anos de vida, esperava uma oportunidade como essa que ela recebeu e ela se estabeleceu aqui. Gerou um monte de emprego, né? Já fez mais outras tantas 2.000 casas, está super feliz aqui na região, né? Na cidade e na região. Então, quer dizer, o fato de eu ter abraçado a empresa. Eu não explorei a empresa, entendeu? Eu fiz com que eles se implantassem com segurança aqui na cidade. Então, muito estão bom. felizes da vida e a gente, o turismo, se nós abraçarmos o turista, né, aquele que vem de fora, que você possa levar para sua casa, ou você leva, ou ele se hospeda num hotel ou numa pousada, enfim, e você abraça ele, trata ele com carinho. Vou te dar um outro exemplo, né? Eu tenho É uma o boca a irmã, boca bem feito que é o traz gente, boca, né? É o boca a boca bem exatamente, feito, é um contato, e é isso que exatamente, acontece. exatamente isso. Bom, quer dar esse último exemplo para a gente finalizar? Ah, sim. Então, ó, quando eu morei nos Estados Unidos, a minha irmã de lá veio para cá, né? E o Uhum. americano é cheio de mania, cheio de neurose, não sei o quê. E ela chegando aqui, a gente tirou essas neuroses dela na época, né? Isso lá na década de 70. E ela ficou maravilhada com o Brasil. E todo ano ela vem para cá. Isso já faz mais de 30 anos, né? Já faz quase 40 Olha, anos. E ela todo ano ela vem para cá, para o Brasil, aí a gente leva ela para vários lugares, Cabo Frio, Búzios, Petrópolis, Friburgo, enfim. É, é, Agora, a gente a precisa turismo. tratar bem o turista, né? O turista chega É. aqui, o cara pega um táxi no Galeão para ir para o Flamengo. O cara dá uma volta com ele lá em Campo Grande, pô, aí assalta Ou o cara. seja, a gente tem que aproveitar as belezas e os lugares que a gente tem no nosso estado, né? Porque o nosso estado está aí entre é o estado brasileiro com mais cidades turísticas, né? São, se eu não me engano, são 3 classificadas como A, tem acho que 7 classificadas como B. Enfim, nós temos praias, temos Nós campos, temos né? tudo. Temos fazenda, temos tudo. Ou seja, venham para o Rio de Janeiro, invistam no Rio de Janeiro. A gente está se Invista preparando no cada estado vez do Rio de no Janeiro, estado do né? Rio de Janeiro, cada vez Porque, mais ó, Tatiana, na retomada. só para você ter uma ideia, Campos, só no Parque Estadual do Desengano, tem 48 cachoeiras. Uau! Cada uma Ou mais linda seja, do que a dá outra. para relaxar, dá para ter aventura, dá Pô, para se divertir, tem dá para fazer tudo. tudo. Tem tudo. Tem mulher bonita, tem comida boa, tem tudo de bom. Tem cachaça, Tem cachaça. Você quer coisa melhor que isso? verdade. Luiz, quero te agradecer muito pelo bate-papo aqui no Que YouTube do isso. Eu que canal da agradeço. Federação. Falar um pouquinho mais sobre campus, sobre a sua gestão. E obrigada, te espero uma próxima oportunidade. Agradeço muito essa oportunidade. Esse bate-papo com você sempre é agradável e Obrigada. muito legal de falar com você. Você tem se mostrado, né, ao longo de todo esse tempo, uma excepcional profissional na área de comunicação. E, aliado a Obrigada. isso, essa sua simpatia, você sabe que você é uma mulher linda, né? Isso ajuda Obrigada. bastante. Então, é linda por fora e linda por dentro. Ah, Obrigado. obrigada.
Você é suspeito em falar. Obrigada a você, Luiz, por todo o carinho, por todo o incentivo de sempre. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí na cidade. E você que está aqui nos assistindo, curta, compartilhe esse vídeo para divulgar cada vez mais a retomada do turismo no nosso estado. Até breve com muito mais bate-papos aqui no canal do YouTube da Federação de Convenções Vistas Bureau do Estado do Rio de Janeiro.